Olá, eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar uma cesta com figos. E o texto que eu escolhi para hoje está em Mateus capítulo 7, no versículo 12, que diz assim: Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Aqui nós temos o risco que você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Nós vamos começar pintando aqui essa folha que está lá atrás, com o pincel número 6. E eu vou usar esses tons de verde. Verde folha, verde musgo e verde pântano. Eu vou preencher com verde musgo e com verde folha. Assim, ó. Essa metade aqui, que tá mais para fora, que tá mais iluminada, eu vou colocar o verde musgo, o verde folha. E pra cá é uma área mais escura, que tá mais para baixo, eu vou colocar o verde musgo. Você viu que eu preenchi, fiz a transição de cor e aqui eu deixei, porque aqui é uma dobrinha. Então, eu vou colocar o verde folha na parte da dobrinha que tá por cima e vou terminar aqui, ó, só um cantinho com o verde musgo, fazendo as costas da folha. Aí tá pronta a dobrinha. Eu vou usar um pouquinho do verde pântano, mas é muito pouquinho. E vou colocar aqui, ó, tá vendo essas áreas de fundinho? E vou fazer assim. Vou dar uma escurecida para baixo. Coloca um pouquinho e puxa. Aqui nesse cantinho também. Aqui, ó. E aqui nesse cantinho. Aqui eu coloco e venho lidando com o pincel assim. Agora eu vou pegar o amarelo bebê. Se você não tem, coloca um pouquinho de amarelo ouro no branco. A princípio, você vai ter um marfim, se você colocar bem pouquinho. Se você colocar um pouquinho mais do amarelo, você vai ter o amarelo bebê. E com o amarelo bebê, eu vou fazer algum pouquinho de luz. Ó, aqui nesse ladinho, vou colocar aqui também a luz em cima da cor mais clara que a gente tem, que é o verde folha. É só para dar um diferencialzinho ali, ó. Aqui vou colocar também, aqui na parte que tá dobrada. Nessa daqui, eu vou colocar um pouquinho, eu deveria até, estou pegando um pouquinho de verde folha, para pôr só aqui, ó, nesse pedacinho. Pronto. O acabamento dessa folha eu vou fazer com o pincel 0, com o amarelo bebê. E eu vou passar a linha. Ó, tem que cobrir o lápis. É uma linha, aqui é uma área de sombra extrema. Então, eu vou começar aqui mais para cima com o amarelo bebê. Aí, aqui, ó, eu venho limpando meu pincel bem de leve. Vai sumir um pouquinho depois. E eu tenho ainda aqui, ó, bem no centro dessa folha. Nem vou levar lá pra cima. Mais um risquinho, que vai terminar aqui bem discreto também. Nessa daqui, eu vou colocar aqui, ó. Essa linha, ela chega até na ponta. E depois tem umas outras assim. Aqui, ó. Mas elas são bem mais discretas. Você deixa só um pouquinho de tinta. Não precisa chegar ali na área de sombra. Ó, aqui já tá bom. Esse daqui, então, vai aparecer bem pouquinho.
Deixa só mesmo assim uma quantidade mínima de tinta no pincel. Vai aparecer, mas é muito pouco. Pronto, não vou fazer contorno, vou deixar assim. Agora nós vamos fazer esse figo aqui, que tá por trás. Esse figo aqui, você viu que ele tá lá atrás, ele tá bem escuro, então o que eu vou usar? Essa área aqui, ó, que tá aparecendo mais, eu vou colocar o berinjela. E passei por cima da alça. E eu vou fazer uma sombra aqui, ó, embaixo com o azul marinho. O cantinho, vou deixar aqui um pedacinho da alça só para eu saber onde que ela tá. Azul marinho e berinjela. Berinjela. Preenchido, bem escuro. Só que a gente não vai deixar ele assim totalmente escuro. Quando você preenche e perde o risco, é muito interessante que você tenha assim, ó, o risco na mão para você olhar a direção dessas linhas. Esse daqui, por exemplo, aqui tá o fundinho dele. Então, você pode pôr uma linha central, aí depois você faz assim, ó, pro lado, e vai seguindo a curvatura que tem ali. Esse é um segredinho para você não se perder nesse acabamento que a gente faz. E eu vou usar um pouquinho do branco, bem pouquinho, para fazer isso aqui. Ó, coloco bem pouquinho, coloco aqui no meio, não começo aqui nem aqui, começo no meio. Aí eu puxo para cá e puxo para lá. Não precisa ficar uma linha, você pode sujar assim com o pincel. Ó, coloco a tinta e vou abrindo essa linha para cima e para baixo, mas sempre nesse movimento. Posso até colocar mais alguns assim, ó, pelo meio. Posso colocar um aqui. Mas que todas essas linhas, elas têm que convergir para esse ponto aqui, ó. Ó, mais uma aqui. Aqui eu vou colocar um pouquinho do berinjela, porque eu saí para fora. Então, eu vou consertar o contorno com um pouquinho do berinjela. Aqui é bem a área central, área de luz. Então, eu vou colocar mais uns pontinhos e vou fazer essas linhas do mesmo jeito. Agora, eu vou pegar um pouquinho do vinho e vou bater aqui, que é aquele fundinho. E um pouquinho do branco, faz uns pontinhos em cima. E tá pronto o figo, ó, pincelzinho sujo de vinho, ó, que legal. E tá pronto o figo que tá lá por trás. O próximo que nós vamos fazer é este aqui. Aqui embaixo eu risquei uma cesta que vai dar uma transparência. A gente vai enxergar o que tem dentro da cesta. Então é importante que a gente faça o elemento inteiro. Aqui dá pra ver, ó, o risco do figo inteiro. Aí depois as linhas da cesta vão passar por cima dele. Mas antes a gente tem que fazer o que tá dentro. E esse figo aqui, ele tá por trás desse elemento aqui, tá por trás dessa folha, ó, aqui tem uma folha lá dentro da cesta. E esse figo aqui, ele vem aqui, ó. Eu vou colocar um pouquinho do vinho desse lado, porque eu quero diferenciar esse figo daquele. Então, esse daqui vai ficar um pouquinho mais claro, só pra gente não confundir. Aqui tem a alça e aqui tem um pedacinho desse figo aqui. Ó, vou colocar vou colocar o vinho até aqui, ó. Eu não vou cobrir a cesta, mas também eu não vou ficar desenhando muito. Ó, vou colocar de novo aqui, ó, berinjela, em cima do vinho agora. Eu vou deixar assim um pedacinho da cesta para eu ver onde que tá. Se você for bem seguro, assim, e conseguir olhar o risco e fazer o traçado da cesta,
você pode preencher tudo, fica até mais fácil. Aqui agora eu vou preencher o resto desse figo. Aqui eu tenho que escurecer um pouquinho também. Aqui eu tenho cesta, aqui ainda tenho esse figo. Agora parece difícil, né? Mas daqui a pouco você já vai entender o que eu tô fazendo aqui. Ó, esse figo, ele tá pra cá. Vamos misturar. Um pouquinho mais de berinjela aqui, um pouquinho mais de vinho aqui. Pronto. E agora vamos definir. O risco tá dizendo que tá bem aqui, aquela parte de cima. Ele tá vindo pra cá. Acho que podia ter ficado mais pra cima. Mas não faz mal. Aqui, ó, linha do meio. Eu vou colocar o fundinho daquele jeito ali. Então, daí uma linha pra cá, uma linha pra cá, mais uma aqui e mais uma ali. Que eu vou trabalhar com um pouquinho do branco. Do mesmo jeito que fizemos aquele de lá. Só que esse já vai ficar bem mais claro, tá vendo? Pode usar o pincel assim bem de pé. Aqui, ó, bem no contorno, vou pôr um pouquinho também, só pra acentuar a luz ali. E aqui, aquelas pinceladinhas de branco. Nesse caso aqui, a gente já tem o vinho, então não precisa nem se preocupar de colocar. Não deixa as linhas assim, ó, muito aparentes. Você vai lidando com o pincel em cima, bem de leve, até você conseguir fazer assim, ó, elas se unirem ao fundo. Vão ficar um pouco mais discretas. Agora é hora de fazer essa folha aqui. Eu vou fazer da mesma forma que eu fiz aquela outra. Eu vou colocar o verde folha aqui, ó, na ponta, o verde musgo aqui, os escurinhos embaixo desses dois fundinhos e um pouquinho aqui no cantinho. Já te mostro ela pronta. Já fiz a folha aqui, agora vou fazer esse figo, porque ele tá por cima de todos esses e por trás desse figo e dessa folha. Então, aqui, ó, tem os pedacinhos dele. Eu vou começar aqui embaixo com azul marinho. Aqui eu tenho a linha da cesta, aqui eu tenho a folha. Se eu preencho a parte de dentro da cesta com azul marinho, eu tenho que passar esse azul marinho aqui pra cima, assim, um pouquinho também. Porque eu não posso deixar uma cor aqui e a outra cor ali em cima. Então, eu vou fazendo assim, ó. Eu vou deixar o azul marinho aqui. Vou colocar mais um pedacinho aqui. E vou fechando. E agora eu vou fechar esse restante aqui com o vinho. Você pode fazer todos eles com as mesmas cores. O importante é que você saiba separar um do outro. Um você pode deixar mais escuro, o outro você pode deixar mais claro. E assim você vai usando as mesmas cores e vai deixando o trabalho colorido, vai deixando o trabalho interessante. Agora é hora de olhar no desenho e ver como que tava a disposição. Ó, posso até limpar meu pincel sujo de vinho aqui. Outro detalhe, aqui na cesta é melhor você deixar só um buraquinho do que você deixar esse espaço largo, porque senão depois quando você passar a linha, vai ficar aparecendo uma beirada branca e daí não vai ficar legal. Então preencha deixando mesmo só um buraquinho ali para você saber onde que tá o traçado da cesta, tá? Esse figo, ele tá vindo, aqui em cima tá a pontinha dele, então aqui, ó, você tem uma linha reta no meio, sempre. Aí você vai fazendo assim, ó, pro lado, ó. Vou botar mais um aqui. Ó, você tem esse movimento com o branco.
Começando aqui na área que tá mais clara. Não lavei o pincel, então ele tá meio sujinho ainda de azul. Não tem problema. E aqui é o lugar onde tá a linha de fora dele, ó. Onde ele tá passando por cima desse outro. Os meinhos, vou limpar meu pincel. E agora vamos disfarçando. Que é só ir passando o pincel em cima. Lá naquela borda também vou deixar um pouquinho mais claro. Vou pegar um pouquinho do... Não vou usar azul marinho. Aqui, ó. E vou trabalhar assim. Só pra deixar mais escurinho aqui. Agora, eu vou voltar com o branco. Acertando a linha. Mais um pouquinho do branco e eu vou deixar essa área aqui mais clara. Mas sem tirar essa característica de riscadinho. Vou pegar um pincel menor, que esse daqui já tá grande, para eu fazer aqui, ó. Por trás aqui, esse daqui tem que ficar mais escuro. Então, eu vou voltar com um pouquinho do berinjela aqui. Isso. E agora, ainda com esse pincel, um pouquinho do branco. Ali, ó, pra separar esse daquele. Aqui também desse lado. E um pouquinho do branco na ponta do pincel para fazer o corte. Agora, eu vou fazer aqui embaixo, ó, tem uma folha. E eu vou fazer essa folha da mesma forma. Eu vou deixar aqui, ó, tá vendo? Ela tá aqui, 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 aqui. Esse espaço aqui é fundo. Então, esse espaço aqui eu vou fazer a folha. As pontas mais claras, depois verde musgo e depois vou escurecer um pouquinho embaixo com verde pântano. E já te mostro. Essa folha eu nem vou trabalhar com o amarelo bebê, porque já ficou bem escurinha, né? E ela tá bem aqui embaixo, eu não quero deixar ela muito clara. Mas eu vou pôr aqui, ó, na pontinha, só nas pontinhas aqui, um pouquinho daqueles risquinhos. Aqui eu tenho uma ponta, aqui eu tenho outra, nem precisa trazer aqui pra baixo. E aqui eu tenho uma outra pontinha. Agora, nós vamos para aquele figo lá de cima. Este aqui, eu vou fazer exatamente igual a este. Então, vou colocar o vinho, o azul marinho e depois finalizar com o branco. E já te mostro. Olha só como ficou este aqui. Agora, nós vamos fazer este que vem aqui, ó. Passa até aqui embaixo e tá por trás desse. Vou trabalhar com o pincel 2 aqui embaixo, usando azul marinho e berinjela, os dois juntos no pincel. Vai ficar uma cor bem escura. E eu vou preencher os quadradinhos aqui da cesta. Ui, eu já passei por cima de um aqui. Agora, eu vou passar essa cor aqui pra cima um pouco. Vou deixar essa área aqui mais escura. E agora eu vou terminar de preencher ele com berinjela. Terminei de preencher. Agora com o branco vamos fazer as luzes. Ó, o centro tá aqui. Aí você faz assim, uma pro lado, outra pro outro, outra pro outro e vem trazendo esse movimento. Começando pelo centro, não tem erro. E colocar essas luzes aqui também, ó, não tem erro. Coloca sempre na área que tá mais aberta, mais na área de luz. Aí você vem trabalhando com o teu pincel, não muito carregado.
tirando essa marca aqui, ó. Essa marca aqui muito acentuada, uma ou outra pode até ficar, mas ela não deve ficar inteira assim, muito riscadinha. Por isso que eu gosto de colocar e depois espalhar um pouco com o pincel, mantendo a característica da linha. Vou deixar aqui mais claro, porque esse tá por cima daquele, então já vou acentuar aqui a luz. E aqui em cima eu vou fazer assim, ó, só vou apertar o pincel com um branquinho, um pouco mais alto, depois eu embaixando. Ó, venho limpando o pincel bem de leve. Eu tô deixando só o peso do pincel aqui, ó. Pronto. Agora, esse daqui que tá na frente. Eu vou começar com o vinho aqui, ó, nessa área. E eu vou preservar a área da gota. Vou preservar também essa área aqui, ó. Vinho, para ele ficar diferente dos que estão por trás. E vou preservar aqui a gota para não perder o espaço dela. Vou deixar um pouco mais de vinho desse lado, para ficar mais iluminado. E eu vou preencher esse restante aqui com berinjela. Que eu já tenho azul marinho aqui desse lado de cá. Então, aqui é o melhor mesmo, é o berinjela. Vou preencher aqui todo esse espaço, daí já mostro pra você, pra gente fazer as linhas. Agora, eu vou fazer a marcação, pra eu não perder o lugar onde eu tenho que colocar aquelas linhazinhas, né? Aqui, ó, o figo tá nessa posição, então, aqui é a linha do meio. Aí, eu vou fazendo assim, ó, pra trás, ó. Aí, aqui, olha como é que vai ficar essa daqui, ó, vai passar bem na linha aqui, ó, da gota. E essa daqui vai pegar aqui o finzinho da gota. Aí, tem o do meio, aí eu começo ali, ó. Eu vou colocar o branco. Ah, antes disso, eu vou fazer aqui, ó, uma sujeirinha dentro da gota. Porque a gota, eu gosto de fazer ela em cima de um fundo já. Então, coloquei vinho no meio, mas deixei a marcação. Eu vou fazer com azul marinho uma sombra aqui, ó. Embaixo da gota. E dessa daqui também. Agora, eu vou usar o branco de dentro pra fora. Aqui venho só até aqui, aqui venho só até aqui. O do meio posso até passar um pouquinho. E agora aquele trabalho de tirar esses contornos. Na verdade, é esfregar o pincel. Aqui ficou muito azul, vou colocar um pouquinho do vinho. Um pouquinho mais do branco aqui, ó. Só pra marcar o final. Aqui. Vou fazer uma linha mesmo. Eu quero deixar mais claro. E acabou que ficou escuro. Porque esse é o que tá bem na frente, tá bem no meio. Eu quero deixar ele mais claro. Você pode fazer uma linha assim. Só que quando você vai esfumar, você tem que tirar ela pra dentro, assim, ó. Tem que ir esfumando pra dentro. Não pode ficar aquela coisa marcada. Com jeitinho a gente vai chegando. Agora eu vou trabalhar aquela coisinha ali. Eu vou colocar o vinho. Vou preencher assim, ó, com batidinho. Agora eu vou colocar um
pouquinho de branco aqui, ó, bem em volta. Mas é um batidinho, não é uma linha, não é uma coisa muito regular. Deixar mais fortinho, se quiser pode fazer com pincel zero. Mas dá assim bastante batidinhas para não ficar um risquinho atrás do outro. Ó, bem regular. Agora eu vou usar um pouquinho do amarelo canário aqui em cima do vinho. São umas pinceladinhas só, assim, umas 2 ou 3. Umas manchinhas. Agora vamos à gota. Um pincelzinho 2, durinho. Eu vou usar o berinjela para fazer aqui, ó, a sombra. Eu coloquei o azul marinho aqui para ele ficar um pouquinho diferente. Parte de baixo. Desse aqui também. Parte de baixo, vai subindo. Agora eu vou lavar meu pincel. Vou preencher essa gota com o vermelho ali dentro, tá? Não em cima da sombra. Ó, é isso aqui. A tinta de baixo ainda tá úmida. Então, esse vermelho já não vai ficar um vermelho muito vivo. Agora, eu vou usar um pouquinho do berinjela para fazer a sombra da gota aqui em cima, ó. Acho que eu vou usar até o pincel zero. Um zero durinho aqui que eu não lavei ainda. Aqui, ó. Coloco bem lá no contorno e dou uma esfumada. Mesma coisa aqui. Coloco no contorno e dou uma esfumada. E agora é que vai se revelar essa gota, quando eu vou colocar um pouquinho do branco aqui nesse lado, fazendo contorno. Já vou aproveitar aqui também, ó. Lavo o pincel. Vou esfumando bem devagarinho. Aqui também. O vermelho quase sumiu. Vou pôr mais um pouquinho. De cima ficou melhor, ó. Ficou mais o vermelhinho. Misturou ali com a sombra e ficou bom. O lado de cima aqui, ó, vai ter sombra. O lado de baixo vai ter luz. E a luz é com um pouquinho do branco. Vai lidando com esse branco até conseguir essa forma de gota. Com um pouquinho do vermelho, eu vou pôr ali 2 pontinhos. E aqui eu vou fazer assim, ó, uma linha. Terminando aqui a gota. Aqui vai uma linhazinha de branco em cima desse vermelho. Que ficou estranho. Esse finzinho aqui, ó, essa linha tem que ficar mais fininha. Então, eu tô colocando berinjela aqui por baixo. Aí. Agora, eu tenho que lavar meu pincel e levar mais branco ali. A gota terminou aqui, ó. Acho que esse pincel tá grosso. E esse tá se partindo. E quando a gente começa a colocar a desculpa no material, é porque a gente não tá conseguindo fazer o que a gente quer. Não, mas agora deu. Aí, aqui, nesse lugar mais escurinho, vai aquele pontinho. E aqui dentro, agora eu vou colocar uns pontos de vermelho. O pincel tava sujinho. Vai ficar assim meio avermelhado, meio amarelado. Vou realçar um pouquinho mais esse branquinho aqui. Aí, consegui fazer minhas gotas. Agora, nós vamos fazer essa área que ficou aqui sem elementos. Eu vou fazer com o berinjela
e com um pouco do pântano. Eu vou preenchendo essa área, pegando berinjela e pegando pântano. Olha só como ficou. Esse lado aqui vai ficar mais escuro mesmo. E se você acabou perdendo a linha da fruta, não tem problema. Quando ela tá lá dentro, no escuro, você não enxerga mesmo. É bem assim. Agora, nós vamos fazer o figo aberto. Esse figo aqui, ele tá aberto. E eu vou começar... Você viu que eu fiz um pontilhadinho aqui? Vou começar com um pouquinho do vinho pincel número 6, tá? Um pouquinho do vinho, só pra marcar esse meio, esse centro. Ó, nem preencheu mesmo. Assim, uma manchinha. Agora, eu vou pegar o vermelho vivo. Também, tudo com manchinhas. Não vai alisar aqui. Manchinhas de vermelho. Vou sujar um pouquinho aqui desse lado. Agora, eu vou pegar o amarelo canário. Vou fazer manchinhas em cima. Não lavei meu pincel, peguei o branco. Eu vou completar aqui até o risco com o branco. Olha só, eu ainda enxergo vinho, eu enxergo vermelho, eu enxergo amarelo. Mais um pouquinho do branco. O pincel tá sujinho com as outras cores que eu usei, porque eu não lavei. Então, esse branco que eu tô colocando aqui, ele não vai ficar branquinho. Vai ficar sujinho. Se o teu pincel acabou a sujeirinha, você pega um pouquinho mais. Um pouquinho do vermelho, um pouquinho do amarelo. E pode completar aquele espaço. Por um pouquinho mais de sujeirinha de vinho, porque acabei cobrindo. E é assim mesmo, tá? É uma baguncinha de tinta aqui. Do lado de cá. Um pouquinho mais do amarelo, que vai ficar meio ocre. Agora eu vou pegar o pincel zero e o branco puro. E eu vou fazer assim, ó, manchinhas. Você pode até ir fazendo manchinhas lisas. Nesse sentido. Ó. Pinceladinhas. Isso vai simular. Não é uma pintura muito realista. Mas quando você olhar no todo, você vai ver que vai ficar idêntico àquelas sementinhas, né? Que tem dentro do figo. Agora, pro lado de cá, a mesma coisa. Aqui em cima dessa parte vinho, evita um pouco, deixa aparecendo aquele escurinho ali. Eu já vou colocar nesse pedacinho aqui, ó, o branco puro. Nesse lado de cá também tem um pedacinho de branco puro. Tô aproveitando o zero para preencher. Pronto, é só você seguir bem o risco certinho que você vai conseguir fazer. Agora a gente vai pintar a parte de fora do figo. E eu vou começar com o vinho nessa área aqui, ó. Vou deixar essas pontas, porque embaixo eu vou colocar o berinjela, que vai ficar bem escuro aqui. E aqui, ó, já vou simulando aquelas linhas. Do lado de cá, eu vou fazer mais escuro. Então, eu vou colocar a berinjela nessa parte de baixo aqui. Aqui eu vou pôr uma beiradinha com o vinho. Vou levar esse vinho até em cima, vou preencher tudo ali. Aqui embaixo eu vou deixar um pouquinho do berinjela. Lavei o pincel e agora eu vou usar o branco para fazer as linhas. Aqui em cima do vinho, bem na beirada, daí mais um descendo aqui, ó, para cima do berinjela.
mais clarinho aqui nessa área. Ficou até claro demais. Vou passar um pouquinho de vinho aqui para fazer uma linha. Isso. Agora aqui em cima, você viu que tem uma ponta aqui? Um pedacinho de casca. Então, eu só vou dar uma clareadinha. Ele não vai para lá, ele tem que fazer o movimento aqui, ó, do pescocinho. Aqui um pouquinho também. Aqui eu vou pôr um pouquinho de luz. Aqui embaixo nem vou trazer luz não, porque ali tá muito escuro, né? É uma área bem de sombra. Só isso daqui já é o suficiente. Considerando que aqui é a casca, eu vou passar um pouquinho do berinjela, acertando a beiradinha. A gente tá vendo aquele branco ali, que é a parte de dentro. E do lado de cá, eu vou passar um pouquinho do vinho. Bem na beiradinha, bem certinho. Aqui embaixo vai pontinhos. Já vou colocar aqui, ó, uma batidinha com branco e uma batidinha de vermelho em cima. Agora, esse pedaço aqui, que é a fatia, aqui de fora eu vou preencher com o branco. Aqui no cantinho, eu vou pôr um pouquinho do amarelo. E eu vou usar um pouquinho aqui também, ó. Você viu? Só uma sujeirinha, já dá um efeito legal. Só um pouquinho. Coloquei aqui no cantinho, vou lavar meu pincel, vou trabalhar essa borda de fora aqui. Vou fazer assim, eu vou passar com essa parte que foi um pouco do vinho, mas eu vou começar daqui, ó. Tô passando com o pincel 0. E aqui mais pro final, que é essa parte ali daquele inteiro, eu vou colocar o berinjela. Vai ficar um pouquinho mais escuro. É uma linha mesmo, aqui deixei esse um pouquinho mais largo e aqui um pouquinho mais estreito. E agora a parte de dentro. Eu vou começar com o vermelho, fazendo manchas. Aqui no canal Só na Lu, eu já pintei figo algumas vezes. Então, se você quiser... E sempre que eu vou pintar, eu faço de um jeito diferente. Se você quiser dar uma olhada, eu tenho certeza que você vai gostar. Quase preenchi inteiro, mas não preenchi. Agora eu vou colocar um pouquinho do vinho, umas manchinhas de vinho. Espalhei, não é semente de melancia, tá? Ó. Só para deixar umas áreas mais escuras. Agora eu vou usar um pouquinho do amarelo. E o amarelo eu vou colocar assim, ó, nesse sentido. O centro tá aqui, então essas batidinhas, elas vêm pra cá também. Esse amarelo vai deixar o vermelho um pouco mais alaranjado. Alguns figos a gente, quando abre, você vê uma cor bem vermelha. Alguns você vê assim um pouco mais branco, mais clarinho. Quando ele tá bem maduro, ele é bem vermelho. E puxa um pouquinho pro vinho. Agora eu vou usar um pouquinho do vinho. Aqui, ó. Bem nesse contorno. E eu vou fazer assim. Uma porção de pinceladinhas curtas. Não é um contorno, tá? Então, pinceladinhas. Acabamentinho, agora o branquinho. E esse branquinho, eles ali também eu coloquei. Eles são tipo cobrinhas. Ó, você vai fazendo assim risquinhos, mas aleatórios. Só tem uma lógica. Aqui é o centro, então você tem que ir colocando assim, ó. Aqui fica bem reto, aqui você vai entortando assim, até ficar aqui retinho também. E são vários risquinhos. Esse figo aqui, ele tá aqui, ó, tá bem maduro.
Coloca o branco mais em cima do vermelho e do amarelo. Esses espaços onde tem vinho, deixa aparecendo. Ó, as sementinhas, essa é a parte deliciosa. Eu gosto muito de figo. Quando eu era criança, a gente tinha em casa, então a gente comia aqueles figos bem maduros que o passarinho não comia, né? Porque a minha mãe nunca colocou saquinho para proteger, sempre deixava o passarinho comer também. E eram muito doces. Agora a gente vai comprar, não tem aquele mesmo sabor. Até esse daqui acho que ficou meio clarinho. Eu vou colocar mais um pouquinho do vermelho aqui para ficar mais ou menos da mesma cor. Aqui eu abusei mais. Ó, pinceladinha, tá vendo? Tô fazendo só sujando mesmo, não tô desenhando. Um pouquinho do lado de cá, um pouquinho do amarelo também. Evita cobrir ali dentro aquele escurinho, porque ali é o centro. Pronto, ali. Um acabamento que eu acho que precisa. Pronto. Com o pincel zero e o branco, eu vou fazer o acabamentinho aqui. E aqui, ó, o meu risco tá aparecendo. Então, eu vou passar uma linha de branco. Pronto. Essa parte precisa secar. Enquanto isso, o figo e esse fundo que eu fiz da cesta do outro lado aqui já secou. Então, nós vamos trabalhar a cesta agora. Olha, aqui tá totalmente seco. Eu vou pegar o sépia, um pincel número 6 que eu tava usando. Eu vou carregar ele de tinta. E eu vou fazer assim, ó. Eu vou segurar um pouquinho para trás, eu vou colocar o pincel ali e vou passar uma linha de sépia bem em cima daquele espaço que eu deixei. Eu tô trabalhando com o pincel assim, não assim, assim, ó. Não na largura, na altura. Aí eu posso colocar a tinta e apertar o pincel. Olha que fácil. Esse trabalho aqui eu vou fazer inteiro desse jeito. É uma cesta meio rústica. E você pode até, se quiser mais larguinho, trabalhar com o pincel assim, ó, na largura. Não tem problema. O importante é que você deixe todas as linhas assim bem preenchidas. Não é para colocar tinta assim, ó, deixando aparecer espaço de fundo. Melhor você deixar a trama da cesta aqui, ó, um pouquinho mais larga do que deixar aparecendo o fundo branco sem tinta. Aqui embaixo eu vou passar assim uma pincelada. Aqui, ó. Pelo menos até aqui. Tá vendo como vai ficando? Ó. Vou preenchendo. Você não pode demorar muito nessa parte, porque a gente ainda tem que colocar uma luz. É isso que vai fazer a cesta aparecer realmente. Procura deixar essa linha assim, não um pedacinho lá, um pedacinho mais pra cá, torta, não. Faça inteiro, ó. Uma ponta na outra, de uma vez. Não fica emendando, porque pode acontecer de você perder a linha. Se entortar um pouquinho, não faz mal. É uma coisa rústica. Eu vou preencher toda essa área aqui do meu, e daí eu já mostro pra você, pra gente fazer pra gente iluminar. Olha, preenchi inteiro. Agora eu vou usar o mesmo pincel e o amarelo bebê para iluminar. E como eu vou fazer isso? Aqui a gente tem uma trama. Um passou por cima, o outro por baixo. Um por cima, outro por baixo. Eu vou começar aqui do cantinho e você já vai perceber como a gente vai continuar. Primeiro,
Eu vou passar, eu tenho aqui no cantinho um risquinho. Eu vou colocar um pouquinho de luz em cima dele. É isso aqui, ó. Um pouquinho. Aqui, a gente tem também um cruzamento, mas esse já é a outra linha. Primeiro, nós vamos trabalhar estas linhas. Então, aqui eu vou passar por cima, subo e desço. A tinta vai sumindo. Aí, eu tenho esse daqui. Se esse eu passei por cima, aqui, esse vai ficar por baixo. Então, é esse daqui que vai passar por cima. Confuso, né? Não é não. Você já vai descobrir a lógica da cesta. Então, aqui a terceira linha. Agora, eu tenho esse outro aqui. Lembra que a gente está trabalhando esses que saem da esquerda para a direita. Aqui, ó, no primeiro cruzamento, também vai ficar um pouquinho mais claro. Não leve até o final, tá? Ele tem que ficar clarinho aqui. Aí, eu tenho o próximo, que é esse aqui. Aqui também, ó, no primeiro cruzamento, ele fica mais clarinho. O próximo, que é esse, o primeiro cruzamento, fica mais clarinho. O próximo é este, aqui também, ó, fica mais clarinho. E o próximo é este, aqui tá o cruzamento, ó, então aqui vai ficar clarinho. Esse clarinho, depois eu vou acentuar mais, você viu que já tá sumindo. Se a gente fez todos estes assim, agora nós vamos fazer estes assim, que saem da direita para a esquerda. Então, aqui, esse passou por cima, essa linha aqui tá por baixo. Agora, aqui, ela que passou por cima. Aí, a gente vem trazendo na sequência, do mesmo jeito, ó, todos os cruzamentos, essa daqui vai passar por cima. Passou por baixo, passou por cima. E todos eles são iguais. Eu fiz só uma linha de cruzamento para ficar mais fácil para você. Ó, cada um vai ser o contrário. Basicamente, a gente já definiu a cesta. Agora, eu vou deixar mais clarinho. E vou deixar assim, ó, a linha embaixo. Trabalho com o pincel assim, depois eu viro a tinta para cima e trabalho com o pincel assim. Viu que eu tenho linha dos dois lados? Aqui, ó, pincel para baixo, pincel para cima, fazendo sumir. Pincel para baixo, mais tinta, pincel para cima. E quando você coloca a tinta, sempre dê uma ajeitadinha aqui nas pontas. Só esfregar o pincel mesmo para fazer sumir. Ó, como que ele vai ficando. Você viu que já ficou bem mais claro. Agora, eu vou fazer a mesma coisa nesse de baixo. Aqui nessa beiradinha de fora, eu vou começar aqui, ó, no final desse segundo. Eu vou fazer assim. E aqui ele vai sumir. Do lado de cá, a mesma coisa. Vou passar o pincel aqui, ó. E nem vou passar pro lado de fora, só vou limpar. Agora, aqui a curvinha. Aqui a gente tem uma linha. E essa linha, eu vou passar o pincel assim, ó, bem no meio. Vou colocando assim, ó, essa pincelada mais clara. Todo lugar que terminar aqui as duas linhas de baixo. É só para não ficar uma linha inteira. Ó, coloco a tinta ali. Para um lado, para o outro. Aí dou uma ajeitadinha. Essa cesta, ela é muito fácil. E quando você quer uma coisa que mostre lá dentro, é o jeito que é o recurso que você tem. Aqui eu vou colocar o pincel com a tinta para dentro. Eu vou colocar uma pincelada assim, ó. Do lado de cá também. Pincel com a tinta para dentro.
E ele não fica grudado no figo, ele fica um pouquinho pra fora. Aqui, assim. Agora, só com o pincel sujo, um pouquinho. Você viu que você começou aqui, ó, bem clarinho, atravessou o outro claro, e aqui ficou totalmente escuro. Então, eu quero que você suje aqui, só assim, ó, um pouquinho. Minha tinta de baixo ainda tá úmida. Um pouquinho. E agora, a linha de baixo, que você vai pôr a tinta pra cima e vai fazer a mesma coisa lá de cima, ó. Um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui e um pouquinho aqui. E vai sumir aqui, não vai contornar não. Esse veio e morreu aqui, esse veio e morreu aqui. A alça eu vou fazer do mesmo jeito. Aqui, ó, ela começa aqui. Perdi aqui o risco, mas aqui tem o outro. São dois. Esse daqui faz esse movimento. Agora vem pra cá. O outro vai trançando aqui, ó. Aqui eu passei um risco, passei outro por cima e o outro por cima, mas do teu risco vai certinho, tá? Ó, aqui o meu, os riscos, fui passando um em cima do outro. Então, eu já tô desenhando com a tinta, mas no teu risco vai certinho, pode seguir que vai dar certo. Aqui passa por cima das frutas, é a parte da frente. E ali, ele tem que parar aqui, ó, porque ele tá passando lá por trás. E agora a gente vai iluminar da mesma forma. O que tiver passando por cima vai ficar mais clarinho. Por exemplo, eu quero deixar esta aqui, ó, por baixo e esta aqui por cima. Então, eu vou fazer assim, onde tá cruzando, eu coloco a tinta clara naquele que vai ficar por cima. Agora, aqui já vai se cruzar novamente. Aí, é esse daqui que eu vou deixar por baixo. Quer dizer, esse daqui que eu vou deixar por cima, ó. Deixar mais clarinho. Agora, aqui... Não, esse aqui bem clarinho sumiu antes de encontrar o outro. Aí, esse daqui é que vai passar por cima, ó. Aqui vem sumindo, aqui vai sumindo. O que tá por cima fica bem clarinho. Depois a gente tem que voltar iluminando de novo, porque agora a tinta tá muito molhada. Quando se põe a tinta mais clara, ela só marca, mas ela não deixa aquela luz intensa. Ó, passou por cima, sumiu. Agora eu quero que esse passe por cima. Aí vai sumir aqui, que fica bem clarinho, vai sumir pra lá. Agora, aqui, esse passou por cima. Olha que legal que vai ficando. Vai ficando retorcido. Agora, aqui foi esse que ficou por cima. Sempre vai ficar escurinho quem tá por trás. E bem clarinho quem tá por cima. Pincel só sujinho. Eu vou clarear um pouquinho aqui aquele pedacinho. E esse pedacinho aqui também, ó. Agora, pincel zero, o vinho, e eu vou fazer assim, ó, algumas pintinhas. Isso também é bem aleatório, não tem um lugar exato, assim, não é aqui tem que ter, não existe isso, tá? São aqueles pontinhos que tem no figo maduro. Não é para deixar listradinho, você põe... Ó, tô pondo mais pintinhas aqui desse lado. Aqui ficou menos, vou pôr mais algumas. Agora, em cima desse aqui, eu vou colocar alguns pontinhos com branco. E esses pontinhos, siga mais ou menos as linhas. Não coloque assim uma linha de pontinhos atravessados, por exemplo.
ó, alguns pontinhos de branco bem na área de luz, na área mais clara. Aqui, assim, nessas partes mais escuras, não coloca pontinho claro não, que não vai ficar muito legal. Viu que com uma pinceladinha só dá pra fazer o figo quase inteiro? Porque é bem pouquinho. Ó, aqui já chega. Eu vou colocar em todos os meus figos. Enquanto isso, esse sépia vai secando mais para eu poder fazer o acabamento aqui na cesta. Olha, já fiz pinguinho em todo mundo aqui. E agora eu vou mostrar aqui, praticamente já tá seco. Então, nós vamos fazer a maquiagem, que é nada mais, nada menos do que realçar essa luz. Olha como ele vai aparecer bem mais. Como já tá bem seco, você vai pegar a sua tinta, vai colocar de novo bem no meio e vai limpando o pincel para fora. Ó, você já vai ver a diferença que dá. Ah, aqui em cima, ó, até esqueci. O mesmo que a gente fez aqui embaixo, a gente faz nesse pedacinho de cima. Não precisa... Cadê? A sequência tá aqui. Não precisa muito, é só uma sujeirinha. E aqui já tá seco. Vou tirar o excesso aqui. Só para ter o pincel sujinho. Esqueci desse pedacinho. Mas precisa iluminar um pouquinho também, que senão não aparece. Bom, agora eu vou continuar. Todo lugar que eu fiz a claridade ali, eu vou realçar. Pintura é assim. É bem difícil aquela pintura que você faz e da primeira vez que você passa a tinta já fica na quantidade ideal, já fica tudo certinho. Geralmente você faz, aí você faz a maquiagem, daí você vai ajeitando, até você ficar satisfeita. Olha aqui a iluminação, tá? Lembrando, é uma cestinha meio rústica. Então, você não precisa ficar fazendo esses pauzinhos aqui, esse trançado muito certinho. Mas, se você quiser, se você gosta, assim, bem alisadinho, bem bonitinho, bem acadêmico, bem certinho, realista, aí você pode fazer um acabamento com pincel zero. Vou só te mostrar aqui, ó, um pouquinho. Pega o zero e passa bem aqui na linha, some pra lá e some pra cá. Dos dois lados, ó. Aí você faz na outra também. Dos dois lados. Mas sempre comece aqui, ó, no centro, que é a área de luz mais intensa. Aí pra cá ele vai sumindo e pra cá vai sumindo. Se você fez aqui, você deve fazer um pouquinho aqui também, mas não precisa ficar muito forte. Ó, vai ficar um trabalho mais aprimorado, digamos assim. E agora que eu fiz o pedacinho aqui, eu vou ter que fazer inteiro, porque senão vai ficar diferente, mas fica legal, né? Ó, aqui sem, aqui com. Vou fazer. Olha, terminei aqui, inclusive eu fiz aqui na alça também. Aqui eu realcei a parte de baixo, mas eu vou colocar nos intervalos. Ó, aqui eu tenho no encontro uma linha de claro, no outro encontro outra linha de claro. Agora, aqui no meio, eu vou colocar assim, ó, uma linha meio irregular, tá? Não é uma linha certinha, mas uns pontos assim de luz na área de cima. Aqui, onde a alça tá por baixo, eu coloquei claridade inteiro aqui, ó, assim. Agora aqui, só no contorninho de cima, uns pontinhos. E pronto. Agora, aqui não vou colocar mais detalhe nenhum. Só vou esperar secar para fazer o fundo molhado. Eu vou usar o borrifador e eu vou borrifar um pouquinho de água sobre todo o trabalho. Agora eu vou passar a mão em cima para acelerar um pouquinho a penetração aqui da água e
Quando a gente passa a mão não pode brilhar. Isso quer dizer que isso tá úmido, mas não tá molhado em excesso. Aí tem que ser rapidinho, porque senão vai secar essa água. Eu vou começar aqui, ó, com o pincel número 14. Um pouquinho do amarelo canário. Tira todo o excesso de tinta do pincel, tá? Ele só fica sujinho. E eu vou fazer toda essa parte de cima aqui com o amarelo. Assim, ó, começo do cantinho e vou limpando o meu pincel pra fora. Ó, carrego de tinta, tiro de novo o excesso. Começo do cantinho e limpo o pincel. Eu não vou fazer isso nunca. Começa sempre do cantinho e vai abrindo e limpando o pincel. Ó, vai abrindo. O que que acontece? Aqui vai ficar forte e aqui você não vê uma linha onde parou a tinta. Começa do cantinho. Eu não vou fazer o contorno dessa alça. Eu vou pintar só aqui dentro. E assim, ó, cantinho, limpou o pincel. Não leve a tinta até ali. Só pertinho desses elementos. Aqui um pouquinho também, porque eu tenho que manter mais ou menos a mesma altura. Mais um pouquinho. Lembrando que a água, ela ainda vai fazer essa tinta que eu tô colocando aqui diluir um pouquinho. Viu que aqui ficou branquinho? Porque eu não cheguei com a tinta lá. Cantinho. Vou limpando meu pincel. Vou colocar um pouquinho aqui também. Essa área aqui. Um pouquinho aqui, ó. Mas não vou deixar assim. Aqui embaixo eu vou abrir um pouquinho mais. Que eu tô já imaginando aqui o chão. E aqui eu vou sumir com esse contorno. Aqui nesse canto também, amarelinho. Aqui embaixo eu vou colocar um pouquinho do amarelinho aqui, ó, no meio. Mas aqui eu já tô trabalhando assim, fazendo sentido mesa. Meu pincel tá tão limpo, que eu nem vou lavar. Eu vou pegar já um pouquinho do vinho. Só um pouquinho. Vou colocar aqui, ó, embaixo desse figo. Embaixo desse figo. Mais um pouquinho. E vou colocar aqui também, ó, um pouquinho, mas assim, pensando em termos de chão. Chão, a gente não trabalha redondinho. Chão, a gente trabalha horizontal. Vou crescer um pouquinho aqui para baixo desse amarelinho. Não vou lavar meu pincel, ele tá praticamente limpo. Vou pegar um pouquinho do azul marinho. Ele é bem forte, então para não manchar, tire bem o excesso. Bem o excesso. Eu vou colocar bem embaixo aqui, ó, da cesta. E se eu trago, não vou fazer inteiro em cima do amarelo, mas eu posso fazer uma linha, ó, tá vendo? Tô preenchendo aquele espaço embaixo da cesta. Fiz aqui, ó, um pouquinho em cima do amarelo. Aqui eu tenho vinho, posso puxar um pouquinho do azul marinho aqui. Esse fundo colorido, assim, eu gosto muito de fazer. Então, sempre que tem oportunidade, tô fazendo. E aqui são as cores que a gente usou no trabalho. Esse espaço ficou muito amarelo, então eu vou jogar aqui, ó, um pouquinho do azul marinho. Pertinho. Pertinho dos figos aqui de baixo, abertos, tá? Porque não vou preencher todo o espaço, só aqui. Vai esverdear, porque eu já tinha amarelo ali, então deu uma esverdeadinha ali, ó. E agora, ainda com o pincel sem lavar, eu vou pegar um pouquinho do sépia, bem pouquinho. O sépia, ele vai me fazer a junção do elemento com a mesa.
Então, você tem que passar ele bem grudadinho no elemento e depois fazer uma puxadinha. Eu vou fazer primeiro com esse pincel grande e depois eu vou fazer com o pequenininho, um pincel número 6. Porque eu quero deixar mais acentuado. Ó, com o pincel grande a gente consegue esse efeito. Vai ficar um pouquinho mais na superfície. Com o pincel pequeno, a gente consegue chegar bem rente e deixar a tinta um pouquinho mais pura. Vai ficar um pouquinho mais grosso. Não dá assim, ó, com o pincel grande a gente deixa meio que uma transparência. E para esses elementos mostrarem o peso que eles têm, eles precisam de uma linha de sombra aqui embaixo que dê sustentação. Eu tô passando o pincel que pega em cima da cesta e um pouquinho para fora, no chão. Puxar o sépia aqui um pouquinho para fora. Não encontrei, tá vendo? Aqui, ó, o sépia tá aqui e o sépia tá aqui na linha do figo e tá aqui na linha da cesta. Aqui deixei até um pedacinho branco ali, não precisa colocar inteiro. Agora eu vou pegar o pincel número 6. Uma pinceladinha de sépia e eu vou deixar mais escuro, olha só. Dá pra perceber a diferença, né? Aqui tá bem preenchido, aqui tá esfumado. E eu vou colocar dentro desse esfumado, sem cobrir ele inteiro, também uma linha de sépia bem preenchida. Olha, ali já chega. Viu como ficou mais forte, deu mais sustentação? É aqui e aqui, ó, embaixo da cesta, bem grudadinha. Não se preocupe, porque a linha da cesta ela não vai sumir. Porque a gente tem água nessa parte de baixo. A água ainda vai diluir um pouco esse sépia que eu tô colocando aqui agora e a linha da cesta vai aparecer. Ó, até o final. Aí eu puxo um pouquinho dentro daquele sépia que já tinha lá, sem cobrir ele inteiro. Prontinho! Trabalho concluído. Espero que você tenha gostado dessa cesta de figos. Eu tenho uma série de cestas no canal Sonalu Pinturas. Dá uma procuradinha lá, são cestas variadas. Esse tipo aqui eu ainda não tinha feito. Esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Para você que tem me apoiado financeiramente, muito obrigado. E agora vamos ver para quem vai o beijinho especial de hoje. Essa é minha aluna virtual Sueli, que mora em Taboão da Serra, região da Grande São Paulo. Ela conheceu o canal Sonalu Pinturas pela internet, quando pesquisava sobre pintura. Começou a pintar em 2017 e eu digo que está pintando muito bem. Parabéns, Sueli! E hoje o beijinho especial é todo seu.